e paz do Senhor Jesus. O shalom de Deus esteja sobre a sua vida. A paz que excede todo entendimento humano. A paz que está acima das circunstâncias. A paz que está acima das coisas humanas. A paz que é superior aos problemas, às dificuldades, aos medos, às circunstâncias que cercam a nossa vida. A paz de Cristo. Não a paz que o mundo nos dá, mas a paz que vem do Senhor, que ela possa estar sobre a sua vida por todos os dias, independente do momento que você esteja passando, do momento que você esteja vivendo, que essa paz seja constante, plena, que ela realize, que seja plena dentro do seu coração e do seu interior, porque é essa paz que Cristo traz sobre as nossas vidas. Amém? Nós vamos começar hoje uma série de mensagens do mês de abril. Hoje é a primeira, é a introdução, onde nós vamos continuar falando sobre o mesmo tema do mês passado, só que agora no Novo Testamento. Então nós vamos trazer tudo aquilo que nós ministramos no mês passado, como eu expliquei aqui da última vez que eu ministrei, quando nós falamos especificamente sobre a ação de Deus, a parte de Deus na ação da criação de todas as coisas no Velho Testamento. E agora nós vamos transportar essa parte para o seu Filho, Cristo Jesus, trazendo o mesmo conceito do eu sou. E mais uma vez, recapitulando, uma vez eu aprendi na antiga igreja que eu frequentava, que eu era, né? Não é algo espiritual, mas é algo científico, que para você poder gravar algo na sua vida, para aquilo se tornar uma rotina comum e normal na sua vida, você precisa repetir aquilo pelo menos 7 vezes, né? Então não tenha medo ou vergonha de estar repetindo algo constantemente, porque é isso que vai fazer com que aquilo se torne um costume em sua vida, né? Por que nós, ao acordarmos de manhã, a primeira coisa que desejamos é escovar os nossos dentes, não é assim? Porque nós, desde pequeno, repetimos essa prática, não é assim? Então isso já se tornou algo natural e comum para nossas vidas. Assim também precisa ser as coisas espirituais. Então, quando nós desejamos, ou quando o Espírito nos impulsionou desde o mês anterior, desde fevereiro, aqui o mês de março, ao mês de abril, fosse dentro do tema eu sou, e eu expliquei aqui, quando nós decidimos falar sobre as características, os atributos, as qualidades que pertencem a Deus, foi com um propósito bem claro e bem específico de fazer com que você pudesse conhecer um pouco mais sobre a natureza, a essência, o caráter do Deus que você serve. Porque nós aprendemos que o simples ato de frequentar uma igreja não significa que você vai viver a plenitude do que Deus tem para a sua vida. Todos nós, quando lemos a palavra do Senhor, a palavra nos diz que a vontade de Deus para nós ela é boa, perfeita e agradável. E quando nós às vezes olhamos para essa vontade e encaixamos, ou tentamos encaixar ela em nossas vidas, parece que essa vontade não é boa, perfeita e agradável. E às vezes nós estamos, entre aspas, culpando a Deus. Ou dizendo, Deus, tu não me vê, tu não está agindo, tu não faz na minha vida, quando na verdade o culpado somos nós. Por quê? Porque não nos posicionamos da maneira correta. Não caminhamos dentro da maneira que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos caminhar. E não é porque nós não queremos caminhar, mas é porque nos falta conhecimento a respeito do que Deus quer para nós. E por que nos falta conhecimento? Porque não conhecemos o Deus que nós servimos. Eu poderia muito bem, nesses 2 meses, estar trazendo palavras aqui que motivem a sua alma, que motivem a sua carnalidade, que mexam com a sua emoção, que te façam chorar, que te estabeleçam emocionalmente, mas esse não é o propósito pelo qual nós fomos chamados por Cristo Jesus. Desde o momento que nós fomos chamados, alcançados e libertos pelo poder da palavra do Senhor Jesus, nós compreendemos que tínhamos uma missão em Cristo Jesus. E qual é essa missão? É aproximar você de Cristo Jesus. Nós não queremos, por simplesmente, mexer com a sua emoção e fazer você chorar. Nós queremos que, se for preciso que você se emocione, que se emocione. Mas se não for também, não tem problema. O importante é que você seja transformado
todos os dias de sua vida a imagem e semelhança de Cristo. Esse é o propósito pelo qual nós estamos estabelecidos como igreja. É pregarmos e ensinarmos a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Ainda que muitas das vezes isso não seja algo agradável aos nossos ouvidos e aos nossos sentimentos. Mas Cristo, Ele quer nos transformar todos os dias. Então, nesses 2 meses, quando nós decidimos falar sobre o eu sou, vou apresentar para você, por meio dos nomes de Deus e dos nomes que foram atribuídos a Jesus, as características e as principais qualidades. Nós não podemos falar sobre todas, porque são muitas. Só sobre Jesus eram mais de 50. Então, nós escolhemos aquelas que nós entendemos serem as principais, se é que podemos dizer assim. E estamos tentando trazer para você um entendimento básico a respeito de quem é o Deus que você serve. Eu disse isso aqui e repito, você só passa a conhecer alguém intimamente a partir do momento que você tem total conhecimento a respeito das suas qualidades. O que significa a palavra teologia? Quem pode me dizer? Teo, Deus, e logia, estudo. Então, quando você ouve o termo teologia, nada mais é do que um termo usado para expressar o estudo de Deus. A teologia, ela vai revelar a totalidade de Deus para a sua vida. Quem faz teologia conhece Deus? Claro que não. Até porque não há nenhum estudo, nem teológico e nem pessoal que você possa fazer, que possa revelar com clareza e inteireza quem é Deus. Eu já disse isso aqui, uma vez eu ouvi uma expressão, se eu não me engano foi Charles Spurgeon que fala isso, eu acho tremendo isso. Ele diz assim, você pode conhecer a Deus profundamente, mas todo o seu conhecimento nada mais será do que apenas uma pequena gota diante de um imenso oceano. Esse é Deus. Deus é um oceano. E tudo o que nós possamos conhecer a respeito de Deus será apenas uma pequena gota, como uma pequena gota. Mas, se for uma pequena gota, nós precisamos conhecer essa pequena gota. O problema é que, às vezes, isso aqui, né, se tem uma área da igreja que eu considero fundamental, é a rede de ensino. Eu sempre estimulo você, venha para a rede de ensino. Porque a rede de ensino é a área da igreja onde nós ensinamos a palavra de Deus, a como você discernir a palavra de Deus. Se tem uma área que é fundamental na igreja, é a área do ensino. E quando nós vemos a rede de ensino, nós vemos, né, em comparação com a igreja que temos, nós vemos uma rede de ensino vazia. E eu estou falando da rede de ensino da Novo Tempo, porque eu acompanho a rede de ensino de igrejas muito forte. Por exemplo, eu acompanho todos os domingos a rede de ensino da igreja presbiteriana, do pastor... Nossa, esqueci o nome dele. Reverendo Hernandes Dias Lopes, que é uma igreja muito conceituada, eu gosto muito do ensino deles, né? E um dia tem um pastor que é o pastor auxiliar, que é o pastor que é o líder da rede de ensino, que é o Orival, se não me engano o nome dele. Ele estava falando que a igreja deles tem 2.000 pessoas. E ele falou que se tiver 80 pessoas na rede de ensino é muito. Dentro da proporção da quantidade de membros que tem na igreja dele, 80 pessoas é muito pouco diante de 2.000 pessoas. Assim também é na questão da oração, né? Quando nós falamos sobre a oração na igreja, você vai ver que são muito poucos aqueles que se envolvem na oração. E para mim, no meu conceito, são os 2 pilares mais importantes na vida espiritual de um homem e de uma mulher de Deus. Um homem e uma mulher de Deus que não se volta para o conhecimento de Deus por meio do ensino, e um homem e uma mulher de Deus que não se volta para a intimidade e relacionamento com Deus por meio da oração, me desculpa dizer isso, é um cristão fracassado, é um cristão fraco, é um cristão sem propósito na sociedade, é um cristão que faz número numa instituição. Porque os 2 pilares principais da vida espiritual de um homem e uma mulher de Deus é o conhecimento bíblico, é o conhecimento de Deus por meio do ensino da palavra e é a vida de oração ao Senhor Jesus Cristo. Diogo estava compartilhando ali comigo, que ele me perguntou, né, qual foi o dia que o Senhor ministrou? Eu estava falando sobre o shalom, a paz, e eu falei sobre o cristão. Falei, se a paz habita em nós, então esses princípios também habitam em nós. E um dos princípios que eu falei foi o princípio do dar. A Bíblia diz, Jesus diz que aquele cuja paz habita nele, há nele o sentido aflorado de dar maior
alegria em abençoar do que em ser abençoado. Ele tem mais alegria em compartilhar o que ele tem, em receber o compartilhar do próximo. Então assim precisa ser em nossas vidas. Nós precisamos conhecer sobre Deus. E nesses 2 meses nós estamos batendo nessa tecla, né? Mês passado nós falamos sobre a parte onde Deus agiu, e hoje nós vamos entrar na parte de Jesus. Eu quero começar em 1 Coríntios, que é um texto sério que fala sobre a Santa Ceia. 1 Coríntios, capítulo 11. Eu quero me prender a 2 versículos, porque eu não quero falar sobre a ceia nesse momento, mas eu quero começar a ministração dessa noite falando sobre algo que de alguma maneira se refere à ceia, porque eu considero que tem alguns momentos na igreja que eles são momentos específicos onde nós não conseguimos, onde nós somos levados a cumprir o que Paulo nos ensina aqui. E eu já disse isso aqui na igreja 1000 vezes. Eu vou continuar dizendo isso, né? Porque é um conselho do apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Paulo, quando está falando sobre a Santa Ceia, na verdade, se você for ver esse texto da Santa Ceia, na verdade é uma exortação de Paulo, né? Ou seja, Paulo está escrevendo para a igreja, falando sobre a Santa Ceia, e ele está exortando a igreja. Por quê? Porque Paulo, como líder da igreja, ouviu falar que o momento da ceia na igreja, na verdade, ao invés de ser um momento que tinha um foco central, que era unir o povo e levar o povo a Deus, de celebrar o que Cristo fez na cruz, na verdade estava sendo um período de confusão e contenda na igreja. Porque os irmãos, como eu disse, tinham mais prazer em comer do que esperar pelos outros irmãos que estavam vindo. Eles comiam tudo e não esperavam os irmãos que estavam chegando, os irmãos pobres que vinham de longe, né? Então Paulo diz assim: eu fiquei sabendo que há contenda, divisão, briga entre vocês. E Paulo diz assim: vocês querem que eu me alegre por isso? Vocês acham que eu vou escrever dizendo que me alegra em ouvir isso? Paulo diz: não, pelo contrário. Aí Paulo começa a destrinchar, falando sobre o sentido da Santa Ceia. E quando chega no versículo 28, Paulo diz assim: examine-se, pois cada um a si próprio. Examine-se, pois cada um a si próprio, e depois disso, coma do pão e beba do cálice, ou seja, participe da Santa Ceia. Eu considero o momento da ceia como um momento onde não tem como eu fugir de uma alta análise de mim mesmo. Eu sempre digo isso aqui, irmão: se tem uma coisa que você tem que fazer constantemente, todos os dias, é ter a capacidade de olhar para dentro de você e enxergar quem realmente você é. Nós vivemos num tempo que a gente aprende isso, a gente ouve isso todos os dias, né? Que é o tempo da pressa, né? Assim, tudo hoje para a gente é com pressa, né? Nós temos tantas coisas para resolver, tantas coisas para fazer, e nós não conseguimos fazer uma coisa de uma vez só, né? Assim, porque nós já estamos fazendo uma coisa pensando na outra e já tentando resolver a outra, principalmente as mulheres, né? As mulheres até que têm essa capacidade, mas não é o adequado. Mesmo tendo essa capacidade mental, as mulheres conseguem, né, fazer várias coisas ao mesmo tempo. O homem não. O homem, se ele fizer várias coisas ao mesmo tempo, com certeza alguma coisa vai dar errado. As mulheres conseguem, mas não é o adequado. O adequado é a gente focar o tempo de qualidade em uma coisa específica. Mas nós vivemos num mundo que é intenso, que exige de nós essa correria. E se você for ver, qual é o propósito dessa correria, se não coisas? Tudo que fazemos está pautado em coisas, né? Assim, é dinheiro, é trabalho, é cuidar dos filhos, é cuidar da família, é fazer isso, é fazer aquilo. Tudo pautado em coisas. E quando nós vamos ver, dentro dessas coisas não tem a principal, que é a nossa vida espiritual. Eu sempre digo que a vida de um homem ele é pautada em cima de pilares: família, casamento, vida financeira, profissional, saúde física, né? Mas para mim o centro da vida humana é a vida espiritual. Se o homem não está bem espiritualmente, todas essas outras áreas serão afetadas. Você pode ter um casamento abençoado, você pode ter uma vida profissional bem-sucedida, uma vida financeira como consequência de uma vida profissional bem-sucedida. Você pode ter uma saúde física bem-sucedida, uma família abençoada,
Mas se você não tem uma vida espiritual fortalecida, se você não tem uma base espiritual, todas essas outras áreas, sem você perceber, começarão a ser afetadas. Eu lembro uma vez que uma pessoa chegou para mim e disse que estava se afastando de Cristo, que queria sair da igreja, da antiga igreja, que é um amigo, na verdade. E eu falei assim, pensa bem, cara, porque você está dentro da igreja, a igreja tem problemas, isso é uma realidade. Mas você acha que estando fora da igreja você vai estar melhor que dentro da igreja? Não, mas eu tenho que sair, era um desejo, né? E eles tinham um casamento abençoado, eram líderes abençoados e saíram da igreja. E logo passou um tempo depois, eles terminaram o casamento, a família deles destruiu, a filha entrou em depressão, começou a cortar o braço, né? Tudo desmoronou, a vida financeira desmoronou, né? Porque esse é o caminho natural. Eu acho que não há em nenhum ser humano o desejo de viver essas coisas. A gente pensa que a gente consegue, como filho pródigo, administrar a nossa vida. A gente acha que consegue. Não, eu consigo administrar. Eu vou manter meu casamento abençoado, eu vou manter minha vida profissional abençoada, eu vou manter tudo saudável, pastor. Não consegue. A gente precisa entender isso. Sem Deus, como diz o louvor, não dá. Sem Jesus não dá. Não dá mesmo. Sem Jesus não tem possibilidade nenhuma de você viver uma vida satisfatória, feliz, plena. Só em Cristo, só Jesus sendo o centro da nossa vida, então nós conseguimos ter uma vida plena em Cristo Jesus. Plena não significa não passar por dificuldade. Então não estou pregando aqui a teologia da bênção, né? Da só vitória, só vitória, só vitória. Não estou pregando isso, muito pelo contrário. Quem me conhece sabe que o pastor João sempre faz questão de dizer isso, que se alguém disse para você assim, vem para a igreja que você não vai passar mais fome. Vem para a igreja que você não vai ter mais problema no casamento. Vem para a igreja que tu nunca mais, esse negócio de ficar desempregado, vem para a igreja que tu não vai pegar o coronavírus. Isso é mentira. Se alguém disse isso para você, está mentindo. A palavra não diz isso. Jesus disse, no mundo tereis tribulação. Pastor, mas então qual o sentido de estar aqui? O sentido é que Jesus disse, mas eu venci. Ou seja, só em Cristo vencemos. Sem Cristo não há vitória. A diferença da igreja para o mundo é essa. É que o mundo passa e fracassa. A igreja passa e é vencedora em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Então, se tem algo que você precisa fazer constantemente, mesmo em meio à correria que você vive, é parar o que for preciso parar e fazer uma análise de si mesmo. E se tem um momento propício para isso, é o momento da Santa Ceia. Porque Jesus disse, todas as vezes que vocês fizerem isso, tragam sempre à memória aquilo que eu fiz por vocês na cruz do Calvário. E não é possível que você não pare e pense sobre o que Cristo fez na cruz do Calvário pela sua vida e não consiga enxergar o que você tem feito com a sua própria vida. Porque às vezes, quando nós, ou com certeza, quando olhamos para a palavra, nós conseguimos enxergar de maneira clara o valor que Cristo dá às nossas vidas. Porque Ele, por amor, morreu e se entregou pelas nossas vidas. Mas parece que eu e você não damos esse mesmo valor pelas nossas próprias vidas. Vamos vivendo como filho pródigo, uma vida dissoluta, sem responsabilidade, achando que vai dar tempo. Só que o tempo, quem determina é Deus. Nós não temos controle sobre nada. Então você precisa parar o que você está fazendo, refletir sobre a sua vida, analisar o seu interior, analisar como você tem conduzido a sua vida até aqui. E se você enxergar, e você vai enxergar, que está conduzindo ela de uma maneira qual não agrada ou não se alinha com a palavra do Senhor, então você precisa retomar. No versículo 23, o apóstolo Paulo diz assim, pois aquilo que eu recebi do Senhor é o que também eu tenho dado a vocês, ou entregado a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou. Olha que tremendo isso. Paulo, lá no versículo 28, ele diz, examine-se, pois, a si mesmo. Olhe para dentro de você e faça uma autoanálise de você. A palavra examinar no grego é dokimazo, que significa testar, provar, examinar para aprender. Como
quando eu olho para dentro de mim, então eu me provo, eu me testo, eu me examino. Mas eu me provo, me testo e me examino à luz de quê? Qual o parâmetro que eu preciso usar para testar, provar ou examinar a minha vida? A palavra. Paulo diz que a palavra é como um espelho. Então, quando eu me coloco diante da palavra, é como se eu estivesse me colocando diante de um espelho. Não um espelho que vai mostrar a minha aparência física, mas um espelho que vai revelar aquilo que está dentro de mim. E o que está dentro de mim? O que está dentro de mim é aquilo que está dentro dos meus pensamentos. O que domina os meus pensamentos é aquilo que eu sou por dentro. Eu sempre digo que a minha expressão exterior nada mais é do que a ação daquilo que está dentro da minha mente. A Bíblia diz assim: aquilo que eu penso enquanto eu durmo, quando acordar, vou colocar em prática. Olha que força que tem aquilo que domina a nossa mente. Aquilo que domina a sua mente é aquilo que vai determinar suas ações. Você é aquilo que está dentro da sua mente. Você é aquilo que governa a sua mente. Então, quando nós fazemos uma análise de nós mesmos, nós analisamos o que nós somos por dentro mediante ao espelho que é a palavra. Quando eu olho para a palavra e eu olho para o que eu sou dentro de mim, então muitas das vezes eu consigo enxergar que eu estou tão distante daquilo que o reflexo do espelho deseja para mim, que é a palavra do Senhor. Então, quando você for fazer uma análise, não faça uma análise segundo o que o mundo expressa para você, mas faça uma análise segundo o que Cristo, pela palavra, revelou a você. Paulo está dizendo no versículo 23, como nós acabamos de ler aqui agora, que ele recebeu algo do Senhor. E aquilo que ele recebeu do Senhor, era isso que ele compartilhava com o próximo. E eu quero te fazer uma pergunta, ao você fazer uma rápida análise de você mesmo. Será que você tem dado aquilo que você recebeu do Senhor? Foi só isso aí que o Senhor te deu? Foi essa vida espiritual que o Senhor te entregou? Foi essa prática evangélica limitada que você vive hoje, que o Senhor te deu? Paulo estava dizendo assim: Deus me revelou algo. Deus me revelou algo poderoso que transformou a minha vida. Deus revelou o Evangelho sobre mim e eu compartilho o que Deus me deu. Então faço uma análise todos os dias para ver se eu estou vivendo verdadeiramente aquilo que Deus me deu. Se eu caminho verdadeiramente diante daquilo que Deus me deu. Se eu tenho praticado aquilo que Deus me deu. Se eu tenho conseguido passar aquilo que Deus me deu. Se eu tenho conseguido refletir aquilo que Deus me deu. E mais uma vez eu te pergunto, foi isso só que Deus te deu? Ao analisar mediante a palavra e as promessas de Deus sobre a sua vida, você, de verdade, foi só isso que Deus te deu? Você tem verdadeiramente todos os dias ensinado e transportado e dado às pessoas aquilo que Deus deu sobre a sua vida? Então eu quero começar a palavra hoje levando você a refletir sobre isso. Se tem vivido aquilo que Deus te deu. Ah, pastor, mas quando eu olho para os crentes, não, Deus disse para você não examinar o próximo, Deus disse para você examinar você mesmo mediante aquilo que Ele te deu. Ah, mas quando eu olho para o fulano de tal, pastor, ele está lá, eu estou muito melhor do que ele, não importa, ele tem o propósito dele, você tem o teu. Olhe para você. Faça um exame dentro do que Deus te deu. Deus deu algo para Paulo, Deus deu algo para Pedro. Não era a mesma coisa. Era o mesmo propósito, pegar o Evangelho e ir, mas cada um dentro do seu propósito específico. Deus deu algo para mim, Deus deu algo para o diácono Anselmo, não é a mesma coisa. Deus deu algo para o Vitor, deu algo para a Tati, não é a mesma coisa. Todos caminhando em prol de um único objetivo, que é a pregação do Evangelho, que é o ID e a salvação em Cristo Jesus. Mas os propósitos são específicos, individuais. Deus falou algo com você, Deus te deu algo, Deus revelou algo, Deus fez uma promessa sobre a sua vida. E é dentro disso que você tem que fazer a sua análise diária. É dentro disso que você tem que olhar para dentro de Deus e dizer: eu estou tão distante, Senhor.
Eu digo que a maior tristeza que pode haver no coração de um homem, de uma mulher, quando você olha para você e você diz assim: eu já estive muito mais perto do que eu estou hoje. É você olhar e ver que os anos se passaram e ao invés de você progredir nos propósitos do Senhor, você regrediu. Os anos passaram, o tempo passou e você regrediu nos propósitos de Deus. É como se você, ao invés de tivesse caminhado na direção do que Deus profetizou, do que Deus determinou sobre a sua vida por meio da palavra, você estivesse caminhando para trás. Essa é a maior tristeza que pode haver nos nossos corações. É quando regredimos naquilo que Deus colocou dentro de nossas vidas. Se você fez essa análise e enxergou que está longe, irmão, volta a caminhar na direção de Deus. Deixa tudo o que for preciso deixar pelo caminho. Faça como uma mulher samaritana, larga o cântaro. Ah, mas eu vou ficar sem ela, não interessa, larga o cântaro, você encontrou a graça te alcançou. Vá e siga aos propósitos e aos desígnios do Senhor. Êxodo capítulo 3, a pastora começou lá no mês passado, em cima desse texto, Êxodo 3. Versículo 14 e 15, diz assim: então Deus afirmou a Moisés dizendo: eu sou o que sou. Vamos ler do 13, para que você possa entender melhor. Porém Moisés disse: o que eu vou dizer aos filhos de Israel quando for falar com eles, dizendo: o Deus de vossos pais me enviou até vocês? Com certeza eles irão me questionar, dizendo: que Deus é esse? Qual é o nome dele? E então, o que eu deverei dizer para eles? Então Deus afirmou a Moisés dizendo: diga apenas isso: eu sou o que sou. E deveis dizer aos filhos de Israel que o eu sou te enviou até eles. Quando você vai estudar o contexto dessa palavra aqui, como eu digo, tudo na Bíblia tem uma razão, um porquê, um propósito. Por que Deus se revela a Moisés e envia Moisés até o povo dizendo que Deus iria fazer o quê? Qual era o propósito central aqui? A salvação do povo de Deus. O povo de Israel estava 400 anos cativo no Egito, porque isso havia sido dito por Deus a Abraão, primeiro pai na fé. Deus disse a Abraão: eu vou levar os teus descendentes para o Egito, e quando chegar lá eles serão cativos por 400 anos. Foi uma promessa que Deus fez a Abraão. E a palavra do Senhor diz que a promessa de Deus se cumpre por meio de José. José é enviado ao Egito, né? José é vendido e vai parar no Egito. Né? E aqui eu abro um parênteses para que você possa ter paz no seu coração em meio às adversidades da vida. Porque às vezes você não entende por que determinadas coisas acontecem com você, mas na verdade às vezes Deus está trilhando o seu caminho até que a promessa dele se cumpra. Era necessário que José passasse por tudo aquilo para que ele pudesse chegar no Egito, porque lá era o início ou o cumprimento da promessa de Deus. E quando ele chega ali, José se estabelece. A princípio foi um tempo de muita prosperidade. Eles chegaram no meio da crise mundial, fome na terra, escassez. E eles chegam ali encontram sustento, ali encontram alimento, se estabelecem, crescem, se tornam um povo numeroso, mas a profecia de Deus começava a se cumprir. Então José morre, se levanta um novo faraó, e esse novo faraó determina que o povo de Israel, como eu já expliquei aqui, no sentido, eles eram um povo muito numeroso, eles tinham se tornado um povo maior que os próprios egípcios. Então, com medo deles se rebelarem contra os egípcios e tomarem o poder, o faraó determina a escravidão do povo de Israel. Quando eu digo faraó, eu digo a figura de faraó, porque na verdade era o próprio Deus, porque era uma promessa de Deus. Eu sempre digo isso, irmão. Nunca atribua nada na sua vida ao diabo, porque você é de Deus. Não, mas foi Deus? Foi. A palavra diz que Jesus foi tentado pelo diabo. Mas quem levou ele para lá?
Espírito Santo. Assim também na minha e na sua vida, irmão. Nós somos de Deus. Então tudo que acontece na nossa vida vem de Deus. A única fonte que jorra na nossa vida é o Senhor, não é o diabo. Então se algo acontece, faz parte do propósito de Deus para um fim específico, que você não entende, talvez no primeiro momento, mas lá na frente você vai entender. A palavra diz que o diabo não toca na vida de ninguém sem a permissão de Deus. Você vai ver isso lá no livro de Jó. Tudo que aconteceu na vida de Jó veio de uma ação maligna, proveniente de Deus. Deus falou, pode tocar. Pode tirar todo o dinheiro, pode tirar os filhos dele, pode tocar na saúde dele, pode tirar os bens dele, pode ir lá enviar os amigos dele e dizer que ele está em pecado, pode ir lá. Tudo com a permissão de Deus. Por quê? Porque Jó era de Deus. A palavra diz que Jó era um homem temente, fiel e que se desviava do mal e guardava os princípios do Senhor. Então a minha vida e a sua vida pertencem a quem? A minha vida e a sua vida pertencem a quem? Deus. Se a minha vida pertence a Deus, só Deus tem poder de agir na minha vida. O diabo não tem mais. O diabo agia na minha vida quando eu era escravo dele, quando eu vivia no pecado, quando eu estava no mundo. Mas quando a luz de Deus brilhou sobre mim, tudo que acontece na minha vida faz parte do destino e do propósito de Deus para mim. Eu vou te contar um testemunho de 15 anos atrás. A gente recebeu esse testemunho essa semana, né? O senhor Américo estava me contando ontem, eu fiquei impactado, né? Eu sempre disse para vocês que minhas duas filhas são milagres de Deus, né? Eu sempre disse isso aqui, não disse? Mary não conseguia engravidar. Essa semana, Mary está com essas enfermidades que você sabe, Mary está com problema no coração, a gente então permite os exames. E ela fez um exame agora há pouco tempo, porque ela estava sentindo algumas dores, inclusive hoje ela está com muita dor no rim. E foi diagnosticado que ela estava com uma infecção, né? Uma infecção. E não sabe onde é, então o médico não sabia onde é, passou um antibiótico, ela está tomando. Só que ela foi no ginecologista, é isso? E o ginecologista falou, conversando com ela assim, ela já saiu da consulta, ele falou assim para ela, não, você não vai ter filho mesmo, né, Amélia? Como assim não vai ter filho? Ele falou que a Amélia tinha uma enfermidade das trompas, é isso? Do ovário? Do ovário. Ele falou, você tem uma enfermidade no ovário que você não pode engravidar. Meu Deus. Talvez você conseguisse engravidar se você fizesse um tratamento. Mesmo assim, não era certo que você engravidaria. Ou seja, Mary nunca fez um tratamento, ela tem essa enfermidade dos ovários que a gente nunca soube. Estamos sabendo agora nessa consulta. Ou seja, eu tenho duas filhas. Glória a Deus. Você entendeu? A Mary não pode ter filhos a não ser que ela faça um tratamento e se der certo. E eu tenho duas filhas. Sabe o que é isso? Deus. Deus da minha vida. Deus da sua vida. Ou seja, só acontece o que Deus quer. Se Deus não quiser também, ele vai serrar a mata e acabou. E aí? É o diabo, não é Deus, não quer. Agora, quando Deus quer, não há nenhum decreto humano capaz de frear a vontade de Deus. Não há nada que impeça o poder e o agir de Deus. Então o povo de Israel desobedeceu a Deus, estava cativo no Egito 400 anos. Então Deus se revela a Moisés no Monte Sinai e diz para ele assim, Moisés, eu vi e ouvi o sofrimento e a opressão do meu povo. E decidi descer, como disse a pastora velha, para libertar ou salvar o meu povo da escravidão do Egito. Então Moisés diz para Deus assim, mas Senhor, como é que eu vou chegar lá para eles e dizer que o Senhor me enviou? Com certeza eles vão perguntar assim, quem é esse Deus? E por que eles perguntariam isso? Como disse a pastora Mary, essa geração nasceu no Egito. A pluralidade de deuses fazia parte da vida e do cotidiano de vida deles dentro do Egito. Eles nasceram e foram gerados dentro de uma cultura que se pregava a pluralidade de deuses, ou seja, um Deus para cada área da sua vida. Então eles nasceram dentro dessa cultura.
deuses que tinham nomes, deuses que tinham características específicas. Então Moisés diz assim, com certeza, quando eu chegar para eles e dizer assim, não, o Deus dos antepassados, o Deus do pai de vocês, ele enviou a mim para libertá-los do Egito. Eles me perguntarão, quem é esse Deus? Qual é o nome dele? Aí Deus vira para eles e diz assim, vai lá e diz apenas isso. Diz que o eu sou te enviou até eles para libertá-los do cativeiro babilônico. Para libertá-los do cativeiro egípcio. Para libertá-los de 400 anos de escravidão e conduzir vocês para uma terra boa. Uma terra que emana leite e mel. Eu quero que você tente imaginar, irmão, o gozo de ouvir uma promessa como essa para alguém que vive 400 anos debaixo de uma escravidão. Para alguém que vive num lugar cujo ele é dominado completamente. Para alguém que vive num lugar onde ele come apenas aquilo que lhe dão, pepino, cebola. Para alguém que trabalha para prosperar aquele lugar e ele nunca prospera. De repente, Deus se revela a Moisés e diz a Moisés, vai lá e diz para eles que eu vou fazer com que isso tudo tenha um fim. E não só vou fazer com que esse todo sofrimento tenha um fim, como vou levar eles para um lugar diferente, um lugar onde haverá leite e mel, prosperidade, paz. Onde eles crescerão, se estabelecerão, construirão suas casas e adorarão. E quando ele diz o eu sou, ele está dizendo, eu sou o que sou. Eu sou um Deus único. Eu sou um Deus verdadeiro. Eu verdadeiramente sou Deus. Eu verdadeiramente sou aquele que faço todas as coisas. Esses deuses egípcios, e é interessante, eu estava meditando sobre isso na última vez que eu ministrei, mas esqueci de falar, agora nem lembrei. Porque é interessante que a Bíblia nos diz assim, e eles se levantaram como deuses para o povo. É isso que diz lá? Sabe o que o texto diz? Dentro da Bíblia. E eles levantaram deuses para si. Caramba, isso é muito forte. A todo tempo, de geração em geração, o homem vai levantando deuses para si. Quem levanta deuses é o homem. O homem estabelece deuses para adorar. O homem estabelece deuses para se prostrar. O homem estabelece deuses para declarar que esses são os responsáveis pelo milagre de suas vidas. Então somos nós que levantamos deuses. Então Deus se revela dizendo assim, eu sou o único e verdadeiro Deus. Eu sou o Deus de verdade, o Deus que verdadeiramente tem poder para transformar, mudar, restaurar, libertar, curar. Eu sou esse Deus. Aí agora eu quero que você vá lá fazendo uma analogia, emendando um texto no outro, João, capítulo 8, versículo 58. E aí nós entramos no Novo Testamento. João 8, 58. Diz assim: vamos ler do 57. Então, os judeus disseram a Jesus Cristo: tu não tens nem 50 anos de idade, e está dizendo para nós que viu a Abraão? Olha o que Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, eu existo antes mesmo de Abraão existir. Caramba, que fantástico.
os judeus questionaram a Jesus dizendo, porque Jesus estava falando sobre Abraão, e eles questionaram a Jesus dizendo, mas Senhor, tu não tem nem 50 anos de idade, como é que tu quer dizer para nós que tu viu Abraão, o nosso pai da fé? Aí Jesus diz para ele, em verdade eu vos digo, que antes mesmo de Abraão existir, eu já existia. Eu quem? Aí ele diz, eu sou. Deus usa a mesma expressão, Jesus usa a mesma expressão que Deus usou quando se revelou a Moisés em Êxodo capítulo 3, versículo 14 e 15. Eu quero que você abra a tua Bíblia agora em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 17. Diz assim, esses rituais são apenas sombra do que haverá de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo Jesus. Se você ler o 16, você vai entender sobre o que Paulo estava querendo falar. Ele diz assim, portanto, ninguém tem o direito de julgar a vocês pelo que vocês comem, pelo que vocês bebem, ou andam com relação a alguma festa religiosa, ou celebração das boas novas, ou sobre guardar o sábado. Nesse texto aqui, os irmãos da igreja de Colosso, eles estavam sendo confrontados, porque eles eram gentios, então eles estavam sendo confrontados pelos religiosos, porque eles não guardavam o sábado, porque eles não respeitavam os dogmas das festas religiosas. Por exemplo, se um judeu ortodoxo entrasse aqui agora e visse essa Santa Ceia aqui, ele diria que isso aqui era uma heresia, nós não éramos cristãos. Porque teria que ter aqui o cordeiro, teria que ter o pão sem fermento, as ervas amargas, porque essa era a ceia da Páscoa. Então eles começaram a questionar o apóstolo Paulo, questionar esses irmãos cristãos que eram gentios, porque eles não guardavam o sábado, porque eles não respeitavam os costumes e as festas judaicas. Então o apóstolo Paulo, no versículo 17, traz um entendimento, uma revelação fantástica. E eu amo esse texto. Ele diz assim, essas coisas, ele chama essas coisas de rituais. Ou seja, guardar o sábado, as festas cristãs, os costumes cristãos antigos, do Velho Testamento, da época de Moisés, da lei mosaica. Ele diz, essas coisas são apenas sombras. Essas coisas são apenas sombras de uma realidade que vai se revelar no futuro. E que realidade era essa? Ele mesmo descreve essa realidade, é Cristo Jesus. O que ele está querendo dizer com isso? Se nós apagássemos a luz aqui agora e deixássemos só essa luz acesa, eu botasse esse aqui, ele iria fazer uma sombra ali. Está vendo lá? Tem uma sombra ali. Dá para ver em cima. Ele está querendo dizer que as coisas passadas, elas são apenas como uma sombra de uma realidade que viria no futuro. Então, quando nós olhamos para a palavra aqui no texto de Êxodo, quando fala sobre a libertação, eu sou Deus se revelando ao povo, e agindo daquela maneira para tirar o povo do Egito e levar eles para uma terra que emana leite e mel, nós sabemos que aquilo era apenas uma sombra de uma realidade futura que iria se manifestar em Cristo Jesus. A sombra, ela nunca será superior à realidade. A sombra é apenas um reflexo e uma imagem de algo que ainda não se revelou. A palavra do Senhor diz que nós enxergamos como que de maneira turva, né? De maneira embaçada. A palavra diz isso, se não me engano, a própria apóstolo Paulo que diz. Mas ele diz, chegará o dia que nós enxergaremos face a face. Porque hoje nós enxergamos como se fosse uma sombra. Quando a realidade se revela, a sombra perde o sentido. Na verdade, a sombra é apenas uma
expressão de algo que está para ser revelado, que é superior à sombra, que é a realidade. E ele diz aqui que a realidade é Cristo Jesus. Quando nós falamos em Êxodo, o pastor abriu aqui falando em Êxodo, que Deus se revelou a Moisés e disse: o eu sou, para libertar o povo de Israel do cativeiro egípcio. Na verdade, aquilo ali era uma sombra de algo futuro que iria se realizar através de Cristo Jesus. E o que se revelaria através de Cristo Jesus? Aquele que veio para salvar o mundo do cativeiro eterno. Lá eles foram libertos do cativeiro de uma nação, o Egito. Mas na verdade aquilo ali era só uma prefiguração, uma sombra de algo que Deus estava por estabelecer por todo aquele que nele crê, que era algo que não era passageiro, mas era eterno. Deus não estava mais nos transportando para uma terra boa que emana leite e mel. Essa terra boa que emana leite e mel é o céu. Essa terra boa que emana leite e mel é um lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais ranger de dente, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, não haverá mais depressão, não haverá mais câncer, não haverá mais dor no coração, não haverá mais fome, não haverá mais Covid. Jesus se revela e ele diz assim: eu sou essa realidade, eu sou. Aquilo que Deus revelou lá no Egito como uma imagem e uma sombra, agora se tornou realidade. Eu sou a realidade. E o mesmo sentido pelo qual eu sou se revelou a Moisés para libertar o povo de Israel do cativeiro egípcio, de 400 anos de escravidão, o nosso Deus se revelou por meio de Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 1, a palavra diz que quando o anjo Gabriel se revela à jovem Maria, que estava prometida em casamento ao José, o anjo Gabriel diz para ela: Maria, o que vai ser gerado dentro de você será do Espírito Santo de Deus. A sombra do Altíssimo te cobrirá, e você vai gerar no teu ventre algo que vem da parte do Senhor. E aqui ele revela o propósito pelo qual aquilo se revelaria na humanidade. Ele diz: e ele virá para salvar o mundo dos seus pecados. Essa é a escravidão verdadeira. A maior catástrofe da humanidade, o pecado. Em Êxodo, Deus se revela como eu sou, libertando o povo de um cativeiro terreno e transportando eles para uma terra de paz. Mas quando nós aprendemos em Colossenses, o apóstolo Paulo diz que as coisas passadas são apenas figuras diante da realidade que se revelaria. Como eu disse, não faz sentido nenhum hoje eu botar um cordeiro aqui, um pão ácido e águas amargas. Porque isso é apenas uma prefiguração de uma realidade que já se cumpriu. O nosso cordeiro já veio, não é necessário mais cordeiro. O nosso cordeiro já se revelou, já foi imolado, já foi morto na cruz do Calvário. Como diz o próprio apóstolo Paulo, o sacrifício perfeito se revelou em Cristo Jesus. O cordeiro imolado, único, perfeito, santo, digno. Então a realidade já se revelou. A sombra perdeu o sentido. Está aqui para que nós pudéssemos lembrar de que a realidade se cumpriu em Cristo Jesus. Então o eu sou se revela à humanidade, não mais para nos libertar de um sofrimento humano. Infelizmente, a nossa expectativa ainda está na libertação do sofrimento humano. Jesus, quando se revelou no mundo, disse assim: eu vim para libertar vocês. Sabe o que eles pensaram? Jesus vai se levantar contra o Império Romano, vai destruir o Império Romano e nós vamos ter paz em Jerusalém. Jesus não veio para isso, irmão. Porque eles estavam presos à imagem. Assim como ele libertou o povo do Egito, ele vai nos libertar do cativeiro romano. Assim como ele nos libertou do cativeiro egípcio, você está imaginando que Deus vai te libertar da fome.
que Deus vai te libertar da dor, do sofrimento humano. Não esquece isso. Existe algo muito maior. A terra que Deus queria te levar, ela não é uma terra só que emana leite e mel, ela é uma terra eterna. Estaremos face a face com o Senhor e Ele se revelará a nós como Ele verdadeiramente é. O eu sou já se revelou. Cristo Jesus, o eu sou, a realidade do Evangelho. O cumprimento de uma promessa de eternidade. Ele veio para libertar a mim e a você do pecado. A verdadeira escravidão da raça humana. Jesus disse que aqueles que estão em Cristo Jesus não devem mais ser escravos do pecado, dominado pelo pecado. Uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim: a vida de vocês é muito sem graça. Vocês não podem beber, vocês não podem fumar, vocês não podem ir para festa, vocês não podem isso, vocês não podem aquilo. Ela falou: não, é o contrário. Eu posso todas as coisas. Eu posso beber, eu posso fumar, eu posso ir para festa, mas eu tenho a livre escolha de dizer: não quero ir. E a Mary perguntou para ela assim: e você consegue dizer que não? Você consegue dizer não para o cigarro? Você consegue dizer não para a bebida? Você consegue, tem forças para dizer não? Não, porque você é dominado por essas coisas. O cigarro te domina, a bebida te domina, os desejos promíscuos dominam a sua vida. Você não tem a liberdade de escolher fazê-los ou não, porque você é escravo deles. E o escravo não tem escolha. Ele faz o que aquilo que ele escraviza determina sobre a sua vida. Mas o eu sou se revelou. Assim como se revelou a Moisés, se revelou a mim e a você. O apóstolo Paulo diz que aquilo que ele recebeu era o que ele dava. O eu sou se revelou ao apóstolo Paulo, não foi? No caminho para Damasco. O sol brilhou diante dele, a luz de Cristo brilhou diante de seus olhos. E Paulo compartilhava essa luz. E Paulo transmitia essa luz. Paulo disse assim: eu não me sinto no direito de não pregar esse evangelho. Cara, isso é muito forte. Eu lembro de Jeremias dizendo para Deus, como se Jeremias estivesse dizendo assim: Senhor, eu não aguento mais, escolhe o outro. E Deus fala assim: não, é você, Jeremias. Quando a luz de Deus nos alcança e brilha em nossas vidas, quando o eu sou se revela para nós e nos mostra uma realidade superior à realidade que nós firmamos a nossa vida, então nós conseguimos enxergar, como eu sempre digo aqui, tudo perde um sentido. Há uma consciência de eternidade. Há uma consciência em nós de algo que não é humano, racional, passageiro, mas há em nós uma consciência eterna que habita dentro de nossos corações e se torna a esperança de nossas vidas. O eu sou se revelou sobre a minha vida. E hoje, em Cristo Jesus, estamos livres de um sofrimento eterno e de uma escravidão eterna gerada pelo pecado e fomos transportados para a sua luz e libertos por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que foi gerado pelo Espírito Santo. E eu quero terminar me prendendo a uma palavra, irmão, que o anjo disse a Maria. E talvez seja a palavra que você mais ouça nesses dias. E talvez seja a palavra que mais faça parte da sua vida nesses dias. O anjo diz para Maria assim, quando o anjo diz para Maria: Maria, tu vai ficar grávida e vai gerar um filho do Espírito. Qual é o sentimento que vem sobre o coração de Maria, irmão? O medo.
O anjo olha para Maria e diz: Maria, não temas. Porque o que está sendo gerado em você é a realidade do eu sou. Essa realidade se revelou sobre a sua vida, irmão? Essa realidade se revelou sobre a sua vida? A luz de Cristo brilhou sobre você? Ele te libertou da escravidão do pecado e da morte? Ele te transportou para o reino da sua luz? Ele tirou você da escravidão eterna e transportou você para um lugar onde não há mais dor, tristeza e sofrimento. Então por que temer? Porque o medo tem feito parte de nossas vidas. Mateus 14, terminamos. Mateus 14. Mateus 14, versículo 22. Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado da margem do rio, enquanto ele se despedia das multidões. Assim que mandou o povo embora, ele sozinho subiu ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele, só. Todavia o barco já estava bem longe, no meio do mar, sendo atingido violentamente pelas ondas do mar, pois uma tempestade havia assolado aquele barco e o vento soprava, empurrando eles na direção contrária. Na quarta vigília da noite, segundo os historiadores, entre 3 da manhã e 6 da manhã, os discípulos viram Jesus andando sobre as águas. Quando os discípulos olharam e viram, ficaram cheios de medo. Cara, isso aqui é tremendo, né? Eles não conheceram Jesus. Eles tiveram medo de Jesus. Quando nós permitimos que o medo tome conta de nossas vidas, Jesus está agindo e nós estamos atribuindo a ação de Deus ao diabo, ao mal. Eles disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tem de bom ânimo, quem está aqui sou eu. Quem está aqui é o eu sou. Diga assim: o eu sou está comigo até nas mais severas tempestades. O eu sou está comigo até quando os ventos sopram contrários. O eu sou está comigo até quando a minha vida é atingida violentamente. O eu sou nunca me abandona. O eu sou está comigo. Então Pedro disse: Senhor, se verdadeiramente é tu que estás aí, meu Deus, que fé, né? Que fé pequena que nós temos, né? Eu lembrei agora de uma parte da minha vida, no início, quando Deus se revelava a mim. A Mary lembra disso, eu sempre questionava, eu sempre fui muito questionador. E às vezes Deus se revelava a mim e falava assim: pô, mas será que foi Deus mesmo? E a Mary sempre disse em casa para mim assim: cara, tu é maluco,
é de Deus. Quem se revela para você é Deus. Não duvida disso. E eu sempre questionando, será que é Deus mesmo? Será que realmente não foi algo da minha mente? Mas não, é Deus, cara. Diz aquele velho ditado, né? Como é que diz? Profeta de casa não tem honra, né? Ele falava e nunca deu ouvido, né? Não, sempre questionando, sempre duvidando. Até um dia que Deus enviou um outro profeta de fora. E eu nunca esqueci desse dia. E o rapaz só virou para mim e disse assim: Deus manda dizer para você que Ele está falando algumas coisas contigo e você continua duvidando. Se você continuar duvidando, Deus vai tirar tudo que Ele te deu. E eu olhei para ele e falei: meu Deus, por que a gente tem dificuldade? Por que a gente tem dificuldade de crer em Deus? Por que a gente tem dificuldade de acreditar na ação do Eu Sou sobre as nossas vidas? E somos a todo tempo tomados pelo medo. Então Jesus lhe disse: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas. Olha que tremendo. Olha o que a fé é capaz de fazer. Quando nós temos fé, nós começamos a andar sobre aquilo que era o motivo do nosso medo. Ou sobre aquilo. Nós andamos sobre aquilo. Apesar daquilo. A tempestade deixou de acontecer? Não, a tempestade continua acontecendo. O vento continuava soprando o contrário. As ondas continuavam castigando o barco, mas Pedro estava andando sobre aquilo. E a palavra diz o segredo. Por quê? Porque Pedro estava caminhando na direção de Jesus. Do Eu Sou. Qual é o segredo? É continuar caminhando na direção do Eu Sou. Paulo diz: eu tenho certeza que ainda não alcancei o propósito pelo qual Deus me vocacionou. Mas uma coisa eu faço: eu continuo caminhando para o meu alvo, que é Cristo Jesus. Eu continuo caminhando na direção do propósito de Deus para mim. Eu continuo com meus olhos fixados, firmes na rocha, no meu Salvador, na minha luz, no meu Eu Sou, naquele que me libertou, naquele que me transformou. Os meus olhos estão fixados em Jesus, o meu Senhor. Todavia, porém, Pedro começou a olhar para a força do vento, para o tamanho das ondas. E o que aconteceu? Pedro de novo foi tomado pelo medo. E quando o medo tomou a Pedro, o que aconteceu? Pedro começou a afundar, mesmo Jesus estando ali. Porque Jesus não saiu. Quando Pedro foi tomado pelo medo e a fé deixou seu coração, Jesus não saiu, Jesus continuou lá. Mas Pedro começou a afundar. Porque Pedro começou a focar a sua vida nas circunstâncias e tirou os olhos de Cristo Jesus. E tirou os olhos do Senhor. A fé que eu tinha de que eu seria pai era algo tão grande em um determinado momento que nada era capaz de tirar aquela certeza do meu coração. Diagnóstico médico, o que as pessoas falavam, eu não importava, irmão. O que Deus tinha falado dentro de mim era algo tão grande, que eu tinha certeza e convicção absoluta que eu seria pai.
Eu lembro de 2 fatos específicos que uma convicção tremenda tomou conta do meu coração. O primeiro foi nessa questão de ser pai, e o segundo foi quando Deus me deu um sonho, falando que nós, pelo livro de célula, nós multiplicaríamos a célula em 100 pessoas. Aquilo foi uma certeza tão grande no meu coração, que eu só falava sobre aquilo. A minha vida começou a girar em prol daquilo. E as pessoas zombavam, as pessoas riam, as pessoas não viam aquilo acontecendo, mas havia dentro de mim uma certeza, uma fé, uma convicção tão grande de que aquilo seria real, que nada era capaz de me tirar a certeza do meu coração. Eu não olhava mais para nada, a não ser para o propósito. Eu não olhava mais para nada, eu só continuava caminhando em Cristo Jesus. Enquanto Pedro caminhou focado em Jesus, Pedro andou ou foi sobre os problemas, sobre as adversidades. Mas a partir do momento que Pedro tirou o foco e o olhar de Jesus e começou a olhar para as circunstâncias, então Pedro foi tomado pelo medo e o medo fez ele afundar. Então Pedro começou a afundar e começou a gritar: Jesus, Jesus, por favor, salva-me. Jesus então imediatamente estendeu as suas mãos, segurou a Pedro e lhe disse: homem de pequena fé, por que encheste teu coração de dúvidas? Então, ambos foram de volta para o barco e a tempestade acabou. Então os que estavam no barco adoraram a Deus, dizendo: verdadeiramente Cristo, tu és o Filho de Deus. Por que o teu coração está cheio de dúvidas? Por que o teu coração está tomado pelas dúvidas? Por que você está tomado pelo medo? Confia no eu sou, porque a realidade já se revelou entre nós. Há uma promessa de salvação eterna e nós estamos firmados nessa realidade por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Ele é o nosso eu sou. Estamos firmes na promessa de Cristo Jesus. Não tenha medo de nada. Tem aquele texto que diz: não tenha medo, como é que é? Da peste que te assola de dia, é isso? Salmo 91. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, todavia não temerei mal algum. Você ouve salmo, que é Salmo 91. Porque Ele, o eu sou, está comigo. E eu tenho certeza do meu destino. Ele me fará andar em verdes sombra do Onipotente, descanso. Porque Ele é o meu Senhor e o meu Redentor, Cristo Jesus. A realidade, a revelação de Deus para a salvação eterna. Bem?